Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica, faço parte do time de expansão. Se você chegou até aqui é porque recebeu um convite, meu seja no WhatsApp ou através do e-mail, né, para conhecer essa nova era da Pagos, como quadriplicar a sua recorrência. E é isso mesmo, hoje o Paulo vai estar aqui com o CEO, né, o Paulo Galdeano, para estar apresentando um pouquinho, né, da experiência dele no mercado e mostrar para você que quer se tornar o nosso franqueado, conhecer um pouquinho das nossas soluções e as estratégias que temos aí para fazer com que a sua recorrência pode quadriplicar. Então, vou estar apresentando aqui o Paulo Galdeano, que vai estar explicando para vocês um pouquinho como quadriplicar a sua recorrência. Paulo Galdeano. Jéssica, muito obrigado. É uma honra estar aqui falando com vocês, né, que de alguma maneira foram impactados, conseguiram chegar até a Pagos, e a Pagos tem uma solução hoje que vai colocar muito dinheiro no seu bolso, tá? Esquece o mercado de maquininha, esquece o mercado que você já conheceu. Nós vamos falar de uma solução para você botar muito dinheiro no bolso. Mas Paulo, ainda é recorrência? É recorrência e também é no mercado de adquirência, mas com uma nova roupagem, novo produto, nova solução, que você vai se encantar, você vai vir correndo para ser um franqueado, porque essa oportunidade é para você que é guerreiro, está afim de fazer negócio, é para já. Viu? E é isso aí, pessoal. Prepare o papel e a caneta, que o Paulo vai apresentar aqui a estratégia que vai muito mais além do que taxa, tá? Hoje não vamos falar sobre taxa, nem sobre máquina, em si uma proposta, uma oferta para você conseguir quadriplicar suas vendas e também ajudar o seu cliente final. Então eu vou deixar vocês aqui com o Paulo, que vai apresentar um pouquinho dessa estratégia. Já te chamo, Jéssica, viu? Daqui a pouco você volta aqui, que a Jéssica também tem algumas coisas importantes. Primeiro, vou mostrar para vocês como é que funciona o mercado financeiro, tá bom? Quem que é o cliente do nosso cliente? Se você não conhecer o mercado, talvez você vai chegar com a maquininha debaixo do braço e chegar lá para o seu cliente e falar assim, tem uma maquininha de cartão. Só que antes de você já passaram 30, depois de você vai passar mais 80. Tem um monte de gente oferecendo maquininha. Então, esquece maquininha, você vai levar uma solução para duplicar o faturamento do seu cliente. E quando o cliente duplica o faturamento, normalmente o lucro no bolso dele chega a triplicar ou mais. Eu vou te explicar exatamente isso. Vou te explicar o discurso que você vai fazer quando você entrar no seu cliente. Tudo isso tem pronto quando você se torna franqueado. Nós vamos te dar esse passo a passo, tudo detalhado de como que você faz para tirar pedido aí na sua cidade. É isso mesmo, você vai tirar pedido, você vai fazer muito, mas muito negócio. Então, vamos lá. Como é que funciona o mercado financeiro? Aonde que o nosso cliente, lá na ponta, o cliente que está indo lá no lojista, como é que ele compra? Bom, para esse cliente ter dinheiro, normalmente ele precisa, ou já está com dinheiro no bolso, ou precisa de alguém financiar, botar dinheiro lá, ou dar condição para ele comprar. Como informação de mercado, só para vocês terem ideia, tá? Hoje, exatamente hoje, 53% de tudo que se compra no ano, ou melhor ainda, 53% do PIB, tá? O PIB é tudo que o Brasil produz, que está em torno de quase mais de 13 trilhões, ou seja, quase 7 trilhões de reais é financiado, tá? O que eu quero dizer com financiado? Alguém financiou o cliente. Imagina que você vai comprar uma casa, ok? Se você vai comprar uma casa, poucas pessoas têm dinheiro para comprar uma casa à vista. O que você precisa saber? Você precisa saber o valor da prestação e em quantas parcelas você vai pagar, correto? Se alguém chega e fala para você, não, eu tenho uma casa aqui, você vai pagar para mim em 3 vezes. Você fala, obrigado, um outro vai comprar. Mas você limita demais a quantidade de pessoas, correto? Então você precisa dar prazo de pagamento. Quando você dá prazo de pagamento, você deu poder. Então olha só, eu vou te passar alguns passos aqui, tá? Só para a gente chegar no mercado e chegar lá onde você vai quadruplicar hoje o seu ganho, tá? Vou te explicar o passo a passo detalhado. Fica comigo, presta atenção, é rápido a nossa live, tá? E poderosíssima. Você vai agora botar muito dinheiro no seu bolso, beleza? Combinado? Se isso é uma verdade, o nosso cliente ele também é limitado. Ele consegue comprar X ali por mês. Agora é o seguinte, quem que é o concorrente lá da nossa loja que a gente está visitando hoje? Você está visitando uma loja de jeans. Quem que é o concorrente dela hoje? Você está indo lá visitar um material de construção, você está indo lá visitar o cara que vende, sei lá, celular, né? Pode ser um eletrônico.
Quem que é o concorrente dele? Imagina o seguinte, nós temos que ampliar a visão do nosso cliente e a nossa também, para levar informação para ele. Hoje, esse mesmo cliente, tá? Ele concorre com todo mundo. Então, hoje, o varejista está concorrendo com o banco, porque o cara lá do exemplo da casa foi lá e comprou a casinha dele, que custava isso aqui, custava muito dinheiro, e ele parcelou um monte de parcelinha lá para ele, pagar por mês. Só que já comprometeu uma parte da renda dele. E normalmente, por lei, é 1/3. Como é que ele conseguiu vender um bem tão caro? Porque alguém foi lá e deu condição para ele. Ele olhou e falou, esse carro no meu bolso. Opa, gostei. Carro é a mesma coisa, né? Carro, para vocês terem ideia, hoje, gente, mais de 90% dos carros vendidos são financiados. Quer acabar com essas duas indústrias? Acaba o parcelamento. Se ninguém parcelar, acabou a indústria. É simplesmente assim. Isso aqui despenca. Ninguém mais venderia carro. Os 4,5 milhões de carro que a gente vende por ano simplesmente desaparece. Vai virar pó, né? Exatamente isso. Entendeu o conceito? Isso aqui, gente, é dados do Banco Central, é financiamento. 53% dos clientes compram de forma parcelada. Por que que eu sou um lojista? Vou agora querer que o cliente compre do jeito que eu quero. E aí você vai levar informação para esse cliente. Cliente pequeno, acabou de montar a sua loja, ele acha que vai ganhar muito dinheiro. Primeiro, ele não entende de finança. Segundo, ele acha que quando ele vende parcelado, ele está tomando prejuízo. Ele não entende o racional. Ele não entende o mercado financeiro. Ele não teve essa oportunidade de ter essa experiência, de estudar e buscar esse conhecimento. Ele já sabe o seguinte, que ele compra por X, vende por X. E ele fica com medo. Então, eu vou vender pouca parcela que eu recebo rápido. Se eu vendo em muita, eu pago juro. Então, a gente vai desmistificar isso, tá bom? Para ele entender. Olha o racional, vem comigo. Entende aqui, ó. O cliente entrou agora na loja. Ficou encantado com a mercadoria desse lojista. E falou, eu quero isso para mim, eu quero comprar. E ele pergunta o preço e o cliente vai lá e fala, custa R$1.000. E aí ele vai perguntar, como que eu posso pagar? Correto? Aí o lojista mal informado, normalmente, e é assim que ele trabalha, porque é a informação que chegou até hoje para ele, é o que ele sabe. Ele vai parcelar normalmente até 5 vezes, né? Você pode parcelar em 5 vezes. Se isso aqui acontece no mercado, lá nessa lojinha, o cliente pagaria por mês R$200. Ele dividiu 1.000 em 5, correto? Vai pagar 200. Agora você vai explicar para o seu cliente, isso aqui é só um pontinho do iceberg, tá? Só um pontinho. Isso aqui é só um detalhezinho. Como que você vai duplicar e quadruplicar o seu ganho e o cliente vai duplicar as vendas dele? Já vem já, que é o terceiro passo. Nesse segundo passo aqui, olha só. Toda vez que esse cliente agora entrar e perguntar quantas vezes ele parcela, ele vai dizer que ele pode parcelar em até 21 vezes. Aí você vai falar assim, Paulo, os clientes hoje não vão parcelar até 21 vezes. Eles não gostam, eles acham que vão perder dinheiro. Primeiro, ele vai parcelar até 21 vezes. Então, olha só, presta atenção que isso aqui é poderoso. Toda vez que o cliente vendeu, ele vai receber em D1, ou primeiro dia útil, tá bom? Agora é o seguinte, quando ele vai lá e parcela isso aqui para o cliente, se ele parcelar em até 21 vezes, esse cliente pagaria em torno de R$48 por mês. Faz sentido? Se fosse em 20, daria 50. Então, em 21 vai dar uns R$48. Agora, olha que mágico. A solução que você vai oferecer para ele, o cliente vai receber exatamente os R$1.000 que ele está vendendo. E ele vai passar, inclusive, todas as taxas de antecipação e também a taxa de MDR, vai passar tudo lá para o cliente. E a máquina nossa já dá essa opção. Então, ele vai colocar R$1.000, vai colocar lá que tem um parcelamento inteligente e ele vai buscar quanto que o cliente vai pagar. E o que interessa para o cliente é quanto que ele vai pagar, em quantas parcelas e o valor que ele vai pagar. Só para vocês terem ideia, ele passando isso para o cliente, ele vai pagar em torno de R$58. R$58 só, gente. É 1/4 do valor que ele ia pagar aqui de R$200. Faz sentido? Isso aqui, gente, dá poder de compra pro nosso cliente. Imagina o seguinte, o cara foi lá para comprar R$1.000, adorou, eu estou precisando, eu quero comprar isso. E aí você fala que é só em 5 vezes, é 200.
Mas o cara não tem isso aí. Ele só poderia pagar 70, 80, ele poderia pagar menos, 100 reais. Ele vai virar, ele não vai se humilhar, ele vai virar as costas, vai embora. E você perdeu, deixou de vender, você perdeu a oportunidade de vender, você está aí para vender. Não adianta achar que esse cliente vai voltar na sua loja daqui uns dias ou daqui um ano, talvez nunca mais volte. A oportunidade é agora, o cara entrou agora, você tem que vender, né? Bom, se isso é verdade e você agora deu poder de compra para esse cliente, você tem uma obrigação agora, né? Que você está aí vendendo, o seu cliente, ele pode vender em vez de 1.000, por que não vender R$2.000 para esse cliente? Enche o carrinho desse cliente, bota mais produto lá, bota a sua equipe, né? Para ajudar esse cara a comprar mais. Ou vai comprar jeans, pô, leva 2 calças, leva 3, já leva mais, leva uma camisa, leva um cinto, leva mais não sei o que, leva um boneco. Enche o carrinho desse cliente. Se ele comprasse R$2.000, olha que poderoso, gente. É isso, é dessa maneira simples que você explica para o seu cliente. Se você conseguiu encher o carrinho dele e comprou mais. Nesse momento, ele vai estar pagando 21 parcelas de R$116. Gente, isso é praticamente metade dos 200 que ele ia pagar, só que você vendeu o dobro. Olha que legal. Isso aqui é matemática, gente. Isso aqui é simples e é assim que funciona o mercado. Quem entende disso aqui, vende mais. Vende muito mais. Agora, se esse cliente ainda pode comprar mais, e ele gostou da parcela, e você sentiu que ele deu um sorrisinho e ainda pode comprar mais, continua, vai enchendo o carrinho. De repente ele chegou a R$3.000, e ele fala para você agora, e quanto que deu agora a parcela? Se você somar isso aqui, vai dar em torno de R$174. Ele comprou 3 vezes mais do que ele estava comprando, ainda está pagando uma parcela menor do que ele ia pagar aqui. Esse é o poder de você multiplicar suas vendas. Ajuda o seu cliente, leva essa informação para ele duplicar a venda dele. Ele pode duplicar, triplicar, ele pode vender muito mais. Vai receber no dia seguinte. O poder desse lojista agora ele aumentou também. Porque agora ele tem muito mais dinheiro no bolso, ele está vendendo muito mais. O que você fez? Você levou uma informação que você ajudou ele a aumentar a venda dele. Se você levou e aumentou a venda dele, isso tem muito valor. Porque é difícil as pessoas terem uma solução para aumentar as vendas. Você está levando uma solução para aumentar a venda. Isso é venda na veia, tá bom? Fez sentido? Isso é só um passo. Calma, que agora você vai entender como isso ainda é mais poderoso do que você viu até agora. Muito mais poderoso. A gente falou que aquele cliente vendeu, em vez de 1.000, ele vendeu 2.000 ou 3.000. Vamos imaginar que esse lojista venda, vou pegar um número redondo para ficar mais fácil. Esse lojista vende 100.000 por mês, tá bom? Vamos imaginar que o lucro bruto dele, a margem das vendas dele, seja de 50%, tá bom? 50%. Se ele tem 50% e vendeu 100.000, então quer dizer que ele teve um lucro bruto de 50.000. Fez sentido? Ele ganha 50%, vendeu 100. Ganha 50%, teve um lucro de 50.000. Só que de 50.000, agora ele vai pagar água, luz, funcionário, imposto, um monte de coisa que tem que pagar. A internet, telefone, tudo que ele tem que pagar. Anúncio, tudo que ele tem envolve a empresa dele. Vamos dizer que isso aí tem um custo de 30.000. Então ele tem um custo fixo, vou botar aqui, tá, gente? Custo fixo. Ok? Custo fixo. Nesse caso, sobrou quanto para ele? R$20.000. Faz sentido? O que é isso aqui? Isso aqui é o lucro dele. É o lucro quanto ele botou no bolso, tá? Então 20.000, vendeu 100, ficou com 50, pagou tudo que ele tinha de despesa, sobrou 20.000. Agora você foi lá, levou uma solução e esse cliente conseguiu vender R$200.000. Faz sentido? Vendeu 200.000. Aí ele vai pegar a margem de lucro dele, correto? Que é 50%. Com 50%, quanto que ele vai ter de margem bruta? Agora ele vendeu, tem 100.000. Quanto é o custo fixo dele? 30.000. Vai aumentar o custo fixo dele? Ele precisa de mais uma loja para vender o dobro? Ele precisa de dobrar funcionário? Ele vai pagar mais luz, energia, água? Talvez pode aumentar alguma coisinha, mas muito pouco, tá? Provavelmente ele vai continuar aqui com o mesmo custo fixo de 30.000.
Só que aqui é a mágica, gente. Quanto que é o lucro desse cliente hoje? 70 mil reais. Se isso aqui é uma verdade, e o lucro dele era de 20 mil reais, você levou o lucro dele para 70 mil. Será que ele te pagaria 10 mil e ainda te daria um beijo? Acho que sim. Mas se isso é verdade, você mais que triplicou o ganho dele. Você fez 350% de lucro para o bolso dele. Mas, Paulo, como 350? Ele só dobrou a venda, é isso. Essa é a matemática de quando você sabe trabalhar reduzindo lá, você tem seu custo fixo. Como é que eu potencializo isso? Gente, não tem outra forma se não for ampliando o poder de compra do seu cliente. Então nós temos que deixar isso muito claro. Ah, Paulo, mas tem outras que tem condição parecida. Fez sentido, gente? Isso faz sentido. Até porque é matemática isso aqui, tá? Isso aqui é curso de finança. E esse curso aqui nós vamos ensinar para o nosso cliente. Nós temos que mostrar para ele como é que funciona. Agora, vem comigo. Nós falamos que a gente vai quadruplicar o seu ganho. Quadruplicar. Errei, mas deu certo. Quadruplicar. Como é que eu vou triplicar? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vem aqui comigo. Vamos pegar hoje um cliente que está fatura lá. Vamos pegar o mesmo 100 mil, tá bom? 100 mil reais. Aí esse cliente aqui, você está tendo um ganho com ele de 0,5%. Fechou? Ele está faturando 100 mil reais, você ganha 0,5%. Você foi lá, levou essa solução para ele e agora ele passou a vender 200 mil reais. Aqui está a mágica, tá bom? Porque você vai falar assim, agora eu continuo ganhando 0,5%. Se isso fosse verdade, você apenas teria dobrado o seu faturamento. Porque aqui de 100 mil você ganha meio, você ganhou 500. Aqui de 200 mil você ganha 0,5%, você ganhou 1.000 reais, correto? Só que não, porque quando você fez isso, esse cliente aumentou o poder de compra dos clientes dele e ele vendeu muito mais. Talvez não vendeu tudo em 21 vezes, mas talvez aumentou muito a média dele. Esse cliente que faturava, na média, vendia até 5, então a média dele devia ser 3 vezes, mais ou menos. Agora talvez a média dele vai para 6 vezes, 8, porque nem todo mundo vai comprar em 21. Tem cliente que não vai querer. Mas o fato dele ter isso aqui e divulgar, e essa é uma grande diferença. E aí quando você faz isso, provavelmente a sua comissão deve dobrar aqui. Porque a gente tem casos que chega a 2%, 2,5% de comissão de venda parcelada. Se isso for verdade, se isso aqui é verdade, se aumentou para 1%, de 200 mil que ele vendeu, você ganhou 2 mil reais. Olha só, você ganhava 500, gente. E agora você tem a possibilidade de ganhar 2 mil reais. Eu falei de maquininha até agora? Você não vai falar de maquininha, você vai falar de solução. Você está lá para dobrar o faturamento do seu cliente. Esquece maquininha. Maquininha, que nem eu falei, passou 30 antes, vai passar 80 depois. Esquece. Você tem que levar solução e ajudar esse seu cliente a vender muito mais. Faz sentido? Fez sentido? Dessa maneira aqui, você vai levar um pacote. Não parou não, tem mais ainda. Porque agora você pode fazer mais pelo seu cliente. Porque você falou para o seu cliente, ele adorou. Ele falou, eu quero essa solução. Eu quero esse negócio. Mas o que é? Cadê esse negócio? Como é que funciona? Meu amigo, você já entendeu? Entendeu? Você quer treinar a sua equipe? Porque seria bom você treinar a equipe. Então, a Pagos tem hoje um treinamento online, tá? Ou você pode se apoderar e fazer um treinamento e você cobrar por um treinamento. Eu venho aqui, treino a sua equipe. Ou nem cobra. Você poderia até não cobrar seu cliente. Mas treinar a equipe é importante, porque a gente vai explicar que quando o cliente chegar, ele vai falar com naturalidade o valor da parcela. Meu amigo, não, você pode parcelar aqui até 21 vezes, né? Há alguns casos, talvez ele não queira até 21 vezes, talvez vai ser menos, 12 vezes. Você vai pegar um mercado, olha só o que eu estou falando, olha o poder disso. Que eu sempre falo, até esses dias atrás existia uma rede chamada Macro no Brasil, que era um atacadão. E aí, atacadão, era uma empresa, era um atacado de alimentício. Para comprar lá, era só débito e cheque.
E tinha que ter cadastro. E pagavam também uma anuidade. Quando eles acordaram, começaram a aceitar cartão, a empresa já não aguentou. Eles quebraram. Essa empresa quebrou, não tem mais Macro no Brasil. As lojas do Macro foram vendidas, outros compraram. Engraçado. Você vai hoje no Atacadão, que é um atacarejo, eles estão parcelando até 6 vezes. Parcelando comida. Comida, você compra as coisas, parcela até 6 vezes. Mas como assim? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que o cara que vai lá para comprar R$100, ou ir lá comprar 100, agora ele fala pro cara, você quer parcelar? Você pode perguntar 6 vezes. O cara, peraí, eu vou voltar então, moça, cancela aí, eu vou voltar, vou comprar mais. Ele leva R$300, ele pode parcelar, ele sabe que ele aumentou. Uma vez que aquele cliente está lá, você não pode perder a venda. O cliente entrou, é ouro, você tem que vender para ele. E quando você dá poder, ele leva mais. Então, treinamento, a gente vai treinar a equipe. Porque a hora que ele chegar, ele não pode perder venda. Ele vai chegar lá e falar, esse funcionário, ele tem que saber o que fala pro cara. Fala, ó, nossa parcela tem uma 21 vezes, a parcelinha, eu já vou ver para você quanto sai. Quer ver, ó, sai só tanto, pega a maquininha lá, já põe o valor parcelado inteligente que existe lá, vai dar o quanto que ele parcela, tá? Agora, os clientes também têm que saber. Além do funcionário falar, ele poderia muito bem, e isso é importante, sinalizar. Então nós temos um banner aqui, que a gente vai colocar 2 informações nesse banner. Primeira delas, que ele parcela até 21 vezes, então vai estar lá, 21 vezes. Ah, Paulo, mas o meu cliente não quer parcelar até 21. Eu falei com ele, ele falou que até 15, ele acha legal. Tá bom, vou mandar um banner para ele editável. Sabe aqueles que tem um númerozinho, com 8 lá, igual o posto de gasolina? Você vai lá e pinta, e aí fica o número que você quer. Então vai estar lá 88, ele pinta, vai ficar 15, ele põe o número que ele quiser. Se for uma padaria, a padaria podia colocar lá 3 vezes. Ah, mas qualquer coisa, Paulo. Tem embaixo aqui, que vai estar lá no banner também, qual que é o valor mínimo da parcela. O que eu quero dizer com isso? Se tem um valor mínimo da parcela, esse aqui é o gancho para o cliente aumentar também as vendas dele. Você vai lá, pergunta qual que é o seu ticket médio. Aí o cliente vai falar assim, meu ticket médio é R$50. Pô, então vamos fazer o seguinte, se é R$50, você pode vender mais para o seu cliente. Põe o seguinte, que ele pode parcelar então aqui até 6 vezes, vamos supor. E você põe a parcela mínima de R$50. Para ele gastar e poder comprar e dividir em 6 vezes, ele teria que gastar R$300. Olha que lindo, você sai disso aqui e vende muito mais. Porque para vender é agora. Não adianta achar que esse cliente comprou 50, mês que vem ele volta. Talvez ele vai comprar de outro lugar. Vai para outra cidade, vai pela internet. Entrou na loja, vende. Cerca o cara, não deixa ele sair sem vender. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Então é isso que a gente vai explicar para o nosso cliente. Tá bom? Então você tem, o banner vai junto. Então esse cliente tem o treinamento, tem o banner, e aí você leva para ele também a nossa máquina. Tá? A máquina da Pagos. Fechou? E você faz um pacote para ele. Quanto custa isso aqui? Se você fez a conta, cara, se ele entendeu isso aqui, ele não está mais preocupado com a máquina. Você pode alugar a máquina para ele, aluga por R$49. Ou se aluga, ou você vende a máquina por R$399, com o pacote todo, já vai lá, deixa um banner para o cara, sinaliza. E aí, no treinamento, você tem que explicar para ele como é que sinaliza. E não adianta ele colocar esse banner escondido atrás lá do balcão, ou embaixo, tem que ser na altura da vista. Tem toda uma técnica, tá? Como que você faz sinalização? Tem onde você coloca, na altura da vista, de onde os clientes estão passando, né? Ah, mas tem cliente alto, cliente baixo, tem uma média, né? A média do brasileiro hoje é em torno de 1,60. Então, é ali que tem que estar. O banner, ele está dizendo o seguinte, aqui você pode mais. Olha que legal, aqui ele já fala, aqui você pode mais. E aí tá lá, parcela em até 21. Ok, não quer 21, quer 18, quanto ele quiser. Vai lá e edita o banner, tá bom? Então, isso tudo é poder. Então, aqui nós damos a fórmula inteira, tá? Para você poder trabalhar e você ganhar muito dinheiro, sem precisar ficar falando em maquininha. Então, você vai lá duplicar a venda do seu cliente e triplicar o lucro dele. Testa aí. Vai com esse discurso, tem certeza que você vai vender muito mais, mas muito mais. Então, isso, tá? De forma simples, objetiva, entendendo um pouquinho de matemática, procurando informação, você leva uma informação muito relevante, tá? E para você que entrar hoje como franqueado, tem uma condição muito importante, tá? Nós temos hoje algumas condições lá, então tinha uma condição até para algumas pessoas que nos ligavam aqui,
que falava assim, eu só queria fazer uma indicação, né? Então ele pagava R$ 197. Essa opção nem está disponível para você, tá? Não é isso aqui que a gente está falando, mas temos uma condição muito legal que você pode ir lá, parcela inclusive, e começa a trabalhar amanhã. Amanhã não, porque tem 10 dias de contrato. Por ser franquia, você recebe uma COF, que é a circular de oferta de franquia, e você vai assinar o contrato daqui 10 dias, porque a lei diz isso, tá? Mas nesse período você já consegue se preparando. A Jéssica vai dar todas as orientações para você ser um franqueado de sucesso aí na sua cidade. E não para por aí, tá? Tem muito mais coisa. Porque aí nós temos também uma palestra que a gente pode levar junto contigo aí para a associação comercial, para você chamar muitos outros clientes, reunir vários deles, a gente fazer uma apresentação do poder que isso tem, do poder de você ampliar o poder de compra desses clientes. Então, vamos ajudar os clientes e você vai botar muito dinheiro no bolso, tá bom? Se você tá afim de botar muito dinheiro no bolso, vem aqui para Pagos, tá? A Jéssica tem um recado para você, beleza? É isso aí, Paulo. Ó, anotou todas as dicas, anotou a receita, não tem erro. Como o Paulo falou, é matemática. Vamos levar aí conhecimento para os nossos clientes, porque muitos não sabem isso, o simples. Como ajudar o cliente a multiplicar ali, a triplicar o seu faturamento, né? Levando conhecimento, ajudando, orientando, não sendo ali um vendedor de máquina em si, um especialista, né, em meios de pagamentos, e é isso que vamos estar apresentando aqui para você. Eu conto com a sua presença aqui para se tornar o nosso franqueado. Quem tem meu contato, já me chama lá, garanta a sua franquia, vem quadriplicar a sua recorrência com a Pagos, que tem muito mais a oferecer aí para você do que só taxa, esse conhecimento e toda uma estrutura. Muito obrigada!